Benedito Pinho Leme, o Bené, nasceu em Amparo, no dia 4 de setembro de 1942, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. Ele é o maior artilheiro da história do Paysandu, com 249 gols. Ele também é o quarto maior artilheiro do Clássico Repá, no qual marcou 26 vezes. Sua dupla com Robilota é considerada a melhor da história do Papão e do futebol paraense, com ambos somando 319 gols pelo clube. Escalados no trio ofensivo do time alviazul dos sonhos. Eleito por 100 votantes em 2010. Bené não possuía técnica refinada, sendo daqueles atacantes de estilo rompedor, com chutes potentes e bastante gana, sendo apelidado de tanque da Curuzu. Ele é o 23º maior artilheiro por um único clube no Brasil, com seus 249 gols pelo Paysandu, colocando 6 gols abaixo dos 255 de Reinaldo pelo Atlético Mineiro, 2 abaixo dos 251 de Romário pelo Vasco da Gama e estando à frente dos 245 de Garrincha pelo Botafogo e dos 242 de Tostão pelo Cruzeiro. Bené começou no futebol adulto no Vasco da Gama, onde estreou no time principal em 1965, realizando algumas partidas, mas ainda sendo mais assíduo na equipe vascaína de aspirantes. E foi indicado ao Paysandu por um ex-cruzmaltino que se destacava na equipe de Belém, Robilota. Inicialmente, chegou à equipe paraense sob empréstimo, no início da temporada de 1966. O clube vinha de um ano histórico em 1965, marcado pela vitória por 3-0 sobre um Peñarol que se colocava entre os mais fortes times do mundo. O time também havia sido campeão paraense de 1965. A estreia de Bené veio precisamente na rodada final do torneio internacional que envolvia também a equipe do Transvaal, da Guiana holandesa. O reforço foi titular e teve uma estreia auspiciosa. Em 25 de março, o Papão venceu a partida por 3-0, um dos gols, por sinal, foi de Robilota. Em 31 de março, veio o primeiro gol de Bené como alviceleste, no 3-0 sobre o Transvaal no estádio do Remo. A partir de sua chegada, o Paysandu engatou 12 jogos de invencibilidade. E Bené acumulou gols, marcando em 5 partidas do mês de abril. O estadual também veio de forma invicta, no embalo do bom funcionamento da dupla Bené, um atacante rompedor, e Robilota, de estilo mais clássico. Em paralelo ao campeonato, Bené também marcou o único gol de amistoso em junho contra o América, acumulou 4 nos duelos contra o Rio Negro pela Taça Brasil de 1966. Marcou os 2 gols do 2-0 em Repá amistoso em agosto, estragando uma homenagem promovida pelo rival ao astro Nilton Santos, que na ocasião vestiu a camisa azulina. Ao fim da temporada, o Paysandu havia marcado 146 vezes, 37 delas diretamente por Bené. A disputa acirradíssima do torneio de 1967 também se deu em contratações de treinadores. O ex-goleiro Castilho agora treinava o Paysandu enquanto o Remo era treinado por outro ex-craques, Izinho. Na campanha, Bené marcou 4 vezes em vitória por 10-1, no Avante. Ao todo, marcou 13 vezes. Em 1968, Bené e o Paysandu destacaram-se sobretudo pela vitória de 1-0, no estádio da Curuzu, sobre a seleção romena, uma das mais fortes da Europa na época e que se classificaria à Copa do Mundo FIFA de 1970. Foi de Bené o gol, em cabeceio. Porém o título estadual foi perdido para o Remo. Novo título estadual veio em 1969, com Bené participando ativamente de um ataque que marcou 126 gols em 17 jogos. Foram ao todo 13 gols do atacante, artilheiro dos campeões. O campeonato de 1970 alongou-se para o ano de 1971 e terminou vencido pela Tuna. Por outro lado, ao longo de 1970 o Paysandu estabeleceu a maior quantidade de clássicos seguidos sem derrotas para o Remo. Foram 13 repás invictos entre 29 de janeiro e 9 de dezembro. Ele esteve em todos os jogos desta série, marcando gols em outros 3 deles. Ainda em 1971, concluiu-se o campeonato próprio daquele ano.
Foi uma conquista bastante celebrada. Após o Paysandu vencer o primeiro turno e o Remo vencer o segundo, o título alviceleste veio com vitória de virada por 3-2 na prorrogação contra o arquirrival, que vencia por 2-0 em plena Curuzu, em outubro. Foi o artilheiro da campanha, marcando metade dos gols do clube, fez 20 dos 40 convertidos pelo Papão. Em 1972, já veterano, Bené superou em poucos números Hélio Costa como o maior artilheiro do Paysandu. Seguiu titular na conquista do estadual daquele ano, mas marcando em apenas 5 das 18 partidas, todos contra equipes menores. Um dirigente novo não aceitou as bases desejadas pelo ídolo para renovar o contrato. Bené despediu-se clássico com a Tuna vencido por 2-1 pela amistosa Taça Jerônimo Bastos, em 22 de fevereiro de 1973. Marcou os 2 gols e terminou ovacionado. Bené seguiu carreira na própria Tuna Luso, pelo qual disputou o estadual de 1973, vencido pelo Remo. Em sua curta passagem como tunante, marcou 4 gols. Em 1974, retornou ao Paysandu, marcando seus 3 últimos gols. O último deles foi precisamente em um repá pelo estadual daquele ano. O Papão perdeu por 2-1, mas o gol de Bené, que abriu o placar, encerrou uma invencibilidade de 1050 minutos mantida pelo goleiro remista Dico, um recorde. Aquela foi também a última partida do artilheiro. Bené, que é paulista, radicou-se na capital São Paulo. Ocasionalmente, volta a Belém para homenagens. Uma delas ocorreu em novembro de 2001, em meio à boa campanha nacional do Paysandu na vitoriosa Série B do Brasileirão daquele ano, recebendo uma medalha de ouro antes de uma das partidas na Curuzu, entrando em campo e vestindo a camisa da época juntamente com os ex-colegas Quarentinha, Jorge Correia, Hércio, Beto e Vila. Em 2010, foi eleito o maior centroavante da história do Papão, sendo escalado para o trio ofensivo dos sonhos do clube, juntamente com os ex-colegas Hércio e Robilota. Bastante emocionado, recebeu uma placa em frente ao estádio do Pacaembu pelas mãos do historiador do clube, Ferreira da Costa. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol. Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!